O senhor está trazendo, doutor Ângelo, no caso em que a sua associação defende as oficinas de funilaria e pintura contra essas empresas de seguradora que elas colocam nominações, terminologias técnicas no seu laudo, na sua autorização para a autorização da feitura do serviço, de forma que elas ficam protegidas, né? Se põe pintura de roda, nada mais é do que uma pintura. Então, quer dizer, se a roda está quebrada, então a responsabilidade foi o dono da oficina que não substituiu a roda, ou a roda estava com determinado problema, falha, que não foi mostrada. A aferição é alinhamento, balanceamento. Você faz a aferição para ver se está calibrado alguma coisa. Não é a reparação. Então, terminologias, eles vão ali dourando a pílula do português de tal forma para também eles se esquivarem de responsabilidades futuras. Então, isso é muito importante o consumidor final saber que ele tem direito, sim, quando ele paga um seguro, vamos falar de liberdade de escolha, né? Se ele pode, o consumidor, seja o terceiro que teve o seu carro sinistrado, né, ou batido, ele escolher a oficina ou a concessionária que ele queira realmente que o veículo dele seja reparado, que são não as credenciadas, né? Porque as credenciadas é onde as seguradoras orienta ele, ela direciona para que a reparação, o veículo seja levado a determinada oficina. E no caso das não cadastradas, as não credenciadas, né? Há essa liberdade de escolha para que o consumidor seja aquele segurado, seja o terceiro que teve seu carro batido por um veículo que tem seguro, escolher, a chamada livre escolha. Fala um pouco sobre isso. A liberdade de escolha existe, está prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, liberdade nas contratações. Infelizmente, as seguradoras precisam que o consumidor, nós estamos falando que algumas seguradoras hoje, por incrível que pareça, temos esse dado, tem um direcionamento acima de 70% dos veículos que sofrem acidente para essa chamada rede. E o que eles fazem, Luiz? Quando o consumidor sofre acidente, quando é segurado principalmente, a seguradora oferece algumas vantagens acessórias, como carro reserva, desconto na franquia, dizendo, olha, se você levar na minha oficina, eu te dou uma garantia fantástica, eu faço isso, eu faço aquilo, te dou carro reserva, desconto na franquia. O consumidor cai nessa conversa, porque essa é a grande verdade, ele cai nessa conversa, muitas vezes acaba abrindo mão, porque a companhia, aliás, nós temos essa gravação feita dentro de atendimento de seguradora, onde eles chamam o atendimento pessoal, aonde o consumidor, não, eu quero levar no reparador da minha confiança, eu não abro mão desse direito. Olha, então você perde o carro reserva, você perde contra na franquia, não dou garantia em nada, se a oficina da tua escolha colocar peça do mercado ao paralelo, não genuíno, é problema seu. O consumidor fica diante de um dilema. Peraí, mas você está dizendo que o reparador que eu escolhi vai fazer isso? Ele chega ao absurdo de imputar a responsabilidade. É muito comum, aquele que está nos ouvindo nesse momento, o carro sofreu um acidente, está passando por um problema, a seguradora, o que ela faz? Ela simplesmente diz ao consumidor, eu não tenho um acordo comercial com a sua empresa. Ou você remove o carro dessa empresa e leva para a minha oficina, ou você paga a diferença do bolso. Ou seja, então a liberdade de escolha é uma grande falácia. O Ministério Público atua em cima de algumas companhias seguradoras com ação civil pública. Essas ações civil prosperaram, vieram o trânsito em julgado contra, por exemplo, contra Tóquio, contra Sompo e outras companhias que mudaram muito, é verdade. Hoje são companhias, a pessoa me pergunta, você indica uma companhia seguradora? Eu hoje vou indicar 2 ou 3 seguradoras, seja por conta do trânsito em julgado, seja porque elas estão realmente preocupadas em fazer algo diferente. Mas a grande maioria das seguradoras operam de forma totalmente focada, é um foco tirar o carro do consumidor. E o consumidor não pode fazer isso. Por quê? Porque não existe nada de graça. Ou seja, por que a seguradora vai dar um desconto na franquia que não está pactuado no contrato em troca de um benefício? Por exemplo, existe seguradora que oferece, olha, se você utilizar a tua franquia, um exemplo, a sua franquia é R$4.000, se você usar a sua oficina de confiança. Se você usar a minha oficina credenciada, ela é 2. Peraí, o consumidor deve suspeitar disso. Peraí, oficina por que na oficina da companhia, é porque a companhia está dando? Não, é porque ela vai recuperar esse valor justamente fazendo reaproveitamento, não colocando peça genuína. Isso está aprovado, as seguradoras podem, aliás, eu faço sempre um convite público, se você me permite, né, no aspecto de pura democracia, isso nunca aconteceu, mas eu estou aqui para imaginar que pode ser que dessa vez aconteça. Se você achar que deve,
convidar as seguradoras ou representantes da FENSEG, porque eles só falam mediante CPI, mediante Ministério Público. Aqui o espaço é aberto Tá, o espaço é para debater. Para vir aqui trazer Para debater. Realmente rebater o ponto de vista da sua associação. Né? Porque vão sempre dizendo, olha, porque para o seguro ser mais barato, peraí, para que o seguro seja mais barato, você vai prejudicar um outro consumidor, quer dizer, quando você não sofre acidente, tudo bem. Agora, quando você sofre acidente, chega a sua vez de ser indenizado, é que você descobre tudo isso. A associação e a entidade de classe, evidentemente, se alinha, como qualquer entidade séria, com os empresários que estão fazendo a coisa séria. Eu não posso me alinhar, evidentemente, com os empresários que, por pressão econômica, porque não importa por que razão, se alinhem com essa prática, não é verdade? Até porque isso é crime, o amigo sabe disso. É formação de quadrilha ou bando, né? Sim. Não é verdade? E com certeza tem muito mais dos três que a própria lei determina. Com certeza. Não é verdade? Se puxar uma pena, sai uma galinha nesse assunto. É isso aí. doutor? Então a gente faz um trabalho justamente de apoiar o empresário sério e oferecer ao consumidor o apoio necessário para que ele não abra a mão do direito dele, porque terminado o processo de discussão de como vai ser feito o carro, por quanto, o carro vai ser reparado e vai voltar para ele e para a família dele. A pergunta é como volta. Sim, só que, já que nós estamos falando de peça genuína, diferencia o que é peça original, peça genuína, e as não original. Diferença uma para a outra, para o consumidor entender quando a peça vem de fábrica ou vem terceirizada. A norma BNT esclarece tudo isso, a 15.296, a norma BNT, quando ela trata da peça que é aplicada no veículo, quando da montagem do veículo, a peça de reposição original, que é a peça que é vendida pelas concessionárias, não só pelas concessionárias, depois empresas que vendem as peças genuínas, embalada pela montadora, e hoje existem várias empresas que fazem isso, e a chamada peça de reposição, que é a peça do mercado alternativo, que ela pode ou não. Ela não passa por qualquer controle de qualidade, a não ser o controle do próprio fabricante. Por exemplo, e as seguradoras, infelizmente, lamentavelmente, quer dizer, criaram a palavra genuína e original. Não, ou seja, original e genuíno, a própria norma BNT estabelece isso, uma é sinônimo da outra. Genuíno e original é a mesma coisa. Por exemplo, a General Motors adota a expressão peças genuínas. A Volkswagen adota a expressão peças originais. A seguradora adotou as peças originais do fabricante. Gente, se eu e você, Luiz, resolvemos fabricar, não importa que tipo de peça, uma calota, por exemplo, a gente pode botar, por exemplo, peças originais, vou me permitir colocar seu L de Luiz, ou A de Anjo, LA. Tudo tem origem. Então isso gerou a dúvida. Não, eu vou colocar no seu automóvel somente peças originais. O consumidor imagina que são peças genuínas. Originais da fábrica, do fabricante, na verdade, do fabricante do quintal, né? Não, pouco importa, muitas vezes do fabricante, até do fabricante não homologado e até do fabricante homologado. Para se ter uma ideia, a gente teve o cuidado de perguntar às montadoras, eu tenho os documentos oficiais, a seguradora também os tem, perguntando às montadoras, montadora, pode ser utilizado esse tipo de peça? A montadora, todas elas responderam, não pode. Estabelece perda de garantia do veículo. Imagina um eventual recall, por exemplo, que uma peça vai ser substituída, ou um carro apresente problema no motor e se descubra que o radiador aplicado pela seguradora, lá atrás, admitindo que aquele carro ainda esteja com aquela pessoa. Porque se não tiver, prejuízo para quem comprou aquele carro seminovo. Foi trocado por uma peça não genuína. Resumindo, dá perda de garantia. Eles sabem disso e fingem não saber. Como negócio econômico, você colocou muito bem, essa operação é uma operação financeira, felizmente ou infelizmente, existe o termo de ajustamento de conduta. Eu faço. O dia que der errado, eu negocio. Aí eu negocio. E aí eu negocio. Quando eu negocio, cadê a publicidade do termo de ajustamento? Você, consumidor que me ouve, existem hoje uma enormidade, o amigo sabe, de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do país inteiro. Onde estão? Estão na internet. Se você procurar muito, tiver conhecimento jurídico, você vai encontrar. O Ministério Público também, né, quando faz esse termo de ajustamento de conduta, a própria empresa que é ajustada, que vai cumprir o acordo, uma das cláusulas lá é a sigilosidade, né? Haver o sigilo justamente para não comprometer a imagem dela. Então faz tudo por baixo do pano. E um princípio da democracia é a publicidade, que é um princípio administrativo, que deveria sim dar a publicidade a todo termo de ajuste de conduta. Para quê? Para que o consumidor saiba que aquela empresa está sob avaliação, né? Está sobre, uma vez avaliado, por isso que chama ajustamento de conduta. Se não ajustar a conduta, vai ser punida.